Resident Evil 7 foi aquele jogo necessário para trazer a franquia Resident Evil de volta aos holofotes. O game em si executa tudo muito bem, é um ótimo game de terror, tem bons momentos, uma excelente história e tudo mais. Mas esse jogo tem um pequeno probleminha. Na época que ele lançou, ele causou algumas controvérsias pela sua qualidade, pelo seu gameplay, não, por um único aspecto essencial. Aspecto esse, a sua câmera em primeira pessoa. Na época, muitas pessoas criticaram, falaram que Resident Evil é um game que funciona melhor em terceira pessoa. Isso afastou, mas também atraiu muitos fãs para a franquia Resident Evil. E alguns anos depois veio a sua sequência, o Resident Evil 8, e novamente o game era em primeira pessoa. E o que a Capcom poderia fazer em relação a isso? Absolutamente nada. Aliás, a base de fãs ainda estava lá. O game ainda assim vendia muito bem e, querendo ou não, ele fez sucesso. Mas a Capcom ela teve uma estratégia muito inteligente. Algum tempo depois, eles foram lá e lançaram o modo terceira pessoa para o game, para de uma forma ou de outra tentar atrair novamente aqueles jogadores que saíram da franquia, sentindo falta do modo terceira pessoa. Funcionou? Digamos que sim, porque muitos jogadores voltaram para a franquia e, porque tentaram dar uma nova chance para o jogo. E nisso, cara, acendeu uma luz na minha cabeça, porque digamos que hoje a Ubisoft vive uma situação parecida igual à da Capcom. A Ubisoft ela conseguiu acertar em muitos dos seus jogos no passado, jogos como, por exemplo, Assassin's Creed Origins, que é um excelente jogo, Assassin's Creed Odyssey, que na minha opinião é um churume ambulante, mas ainda assim para muitas pessoas é um ótimo jogo. E assim segue Assassin's Creed Valhalla e o novo e recente game da franquia, o Assassin's Creed Shadows. Mas todos esses jogos têm uma coisa em comum: eles são games RPG. E sim, o fato do jogo ser RPG é uma coisa que atrai um novo público, mas também afasta aquele público que já estava estabelecido na franquia Assassin's Creed. Então muitas pessoas vieram para a franquia atraídos pelo novo gameplay, pela nova estética do game e temática, mas muitos fãs que já estavam estabelecidos na franquia e estavam acostumados com o estilo antigo foram embora e não voltaram até hoje. Ainda bem, porque o fato de eles estarem afastados da franquia os livraram de muitas pérolas que lançaram nesse meio período. Mas enfim, o que a Ubisoft poderia fazer para tentar trazer esses fãs de volta? A resposta está na franquia Resident Evil. Enquanto que a Capcom observou o motivo e a razão pelos quais os fãs antigos foram embora e nisso bolaram uma estratégia para trazê-los de volta, a Ubisoft poderia fazer o mesmo. Hoje, todo jogo da Ubisoft segue um padrão, que é aquele padrão meio RPG genérico, sabe? Jogos pouco envolventes, com uma narrativa meio dane-se, Então, o que a Ubisoft poderia fazer para contornar isso? Criar um novo modo de jogo. Mas como assim, Major? Criar um novo modo de jogo? Cara, hoje o modo mais famoso da franquia Assassin's Creed é o RPG disparado. A maioria dos jogos hoje e muitos títulos no futuro são RPG. Isso é algo negativo? Não. Mas com o tempo está se tornando algo negativo, porque hoje a franquia Assassin's Creed é muito mais RPG do que arcade. Então como que eles poderiam contornar isso? Simples, ouvindo os fãs, criando um modo arcade e um modo RPG. É simples, cara, você cria um modo RPG, assim então mantendo a base de jogadores RPG, e você cria um modo arcade, ou seja, um modo com combate mais cinematográfico, que não tem progressão de level e uma experiência mais raiz, lembrando os games antigos da franquia. E isso, cara, seria algo genial,
porque além de você atrair dois públicos diferentes, você ia conseguir manter ambos. Você ia conseguir manter aquele público que procura uma abordagem mais RPG e ao mesmo tempo ia conseguir manter um público que quer aquela abordagem mais arcade e antiga. E essa maldita guerra que assola a franquia Assassin's Creed de hoje não existiria mais, porque você iria ter dois jogos em um. Mas estamos falando da Ubisoft, né? Então para eles deve ser muito difícil fazer isso, né? Porque a Ubisoft é aquela famosa empresa que não quer unir o útil com o agradável. Eles preferem unir o útil com aquilo que eles acham que é agradável. Ou seja, ao invés de criar dois modos que ia manter as duas fanbases, eles preferem manter um modo só e tentar farmar o máximo possível em cima disso. E assim, uma coisa que eu acho engraçado, cara, é que a Ubisoft ela já fez isso no passado e deu super certo com o game Ghost Recon, o Breakpoint. Eu acho esse jogo um churume ambulante também, mas ele é um game que ele traz duas abordagens. Uma abordagem realista e uma abordagem arcade. E no jogo isso funcionou muito bem, cara. Porque enquanto que tem aqueles jogadores que querem, sei lá, ter uma experiência mais arcade, né? Quer ter o upgrade de level e tudo mais, eles vão lá e escolhem o arcade. Já aqueles que querem ter uma experiência mais realista, vão lá e escolhem o modo mais realista, cara. E isso seria algo muito bom para a franquia Assassin's Creed. E a prova viva disso é o Assassin's Creed Mirage. Porque o Assassin's Creed Mirage, ele foi um jogo que ele deu super certo, cara. Porque ele traz aquela abordagem arcade antiga da franquia de volta. Aquele foco maior no parkour e na narrativa. E um combate menos RPG possível. Tanto que ele ganhou, né, uma expansão recentemente, ele ganhou uma DLC gratuita, cara, mostrando que o jogo deu certo. Ou seja, na minha opinião, essa seria uma ótima solução para os problemas atuais da Ubisoft, sabe? Mas agora também eu quero saber a sua opinião, cara. Você acha que essa é a melhor forma para resolver os problemas da Ubisoft? Ou você acha que o buraco dessa empresa é muito mais embaixo, que não tem mais solução? Desejo que todos fiquem com Deus, um abraço para todos e fui!